Olá, eu sou o professor Rui Badaró. Estamos no terceiro Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Chegamos hoje ao último episódio desse evento, que começou em fevereiro e conclui-se em dezembro. Este evento, tenho a certeza que esse último episódio ele chega ao fim de uma verdadeira travessia. Não para descansar, mas para olhar para trás e perguntar com honestidade intelectual: o que aprendemos quando o discurso encontra a matéria bruta do mundo? Falamos de normas, de compromissos internacionais, tratados, de relatórios bem diagramados. Mas a questão é, o ESG, as práticas ESG, só se revelam por inteiro quando a gente desce do PowerPoint e efetivamente pisa no chão da indústria, onde as decisões custam caro, erros podem custar vidas e o silêncio custa ainda mais. Encerrar este evento, este Web Summit, com um olhar técnico, experiente e profundamente prático, não é acaso, é método, porque sustentabilidade sem engenharia vira retórica e governança sem operação vira ficção. Pessoal, é com grande satisfação que hoje eu recebo e confesso aí com uma expectativa bastante crítica o engenheiro Anderson Brini, engenheiro com mais de 28 anos de atuação no setor de mineração. O Anderson traz algo raro aos debates de ESG: memória institucional, responsabilidade técnica e, tenho certeza, vivência concreta do risco. Atualmente, ele é o vice-presidente de suporte técnico, a área de vendas para a América do Sul, em uma multinacional de equipamentos para mineração. Carrega também mais de 2 décadas em posições de liderança, onde decisões não são tomadas em abstração, mas sob pressão, prazos e consequências reais. Sua formação em gestão de equipes pelo IMD em Lausanne e pelo INSEAD em Fontainebleau revela um percurso que cruza técnica e governança, exatamente o ponto onde ESG deixa de ser um ideal e se torna um dever. Hoje, Anderson nos propõe e irá conversar conosco a discussão sobre temas sensíveis, incômodos e absolutamente centrais: barragens de rejeitos, segurança operacional e o papel estruturante da governança, não como quem acusa, mas como quem conhece o problema por dentro. Anderson, seja muito bem-vindo, a palavra é sua e desde já muitíssimo obrigado por aceitar esse convite do Badaró e De Luca. Oi, Rui, bom dia a todos que estão participando ou que vão ouvir esse blog em breve. É um prazer estar aqui com vocês. O Rui já fez a minha apresentação, eu só gostaria de comentar que essa questão do ESG dentro da área de mineração é um assunto que está bastante sendo discutido ao longo de vários anos, dentro de diversas perspectivas. Então, se a gente for falar de ESG em mineração, a gente pode criar um blog, Rui, na verdade, que vai durar o dia inteiro aqui e a gente ainda não vai conseguir tocar em todos os pontos que são extremamente importantes nessa jornada de ESG. Melhoria no meio ambiente, melhoria na governança e melhoria, sem dúvida nenhuma, na questão de segurança dentro das áreas de mineração e dentro das plantas de beneficiamento, né? A gente sabe que é um ambiente de bastante risco, sem dúvida nenhuma, principalmente nas operações de mineração, né? Quando a gente fala em processamento de minérios. Em cada ponto dessa unidade de processamento, a gente tem que gerenciar os riscos, tem que garantir que os colaboradores estão é, em, em, bom, em boas condições para executar suas tarefas. Então é isso que a gente vai tocar um pouquinho hoje aqui nesse blog. Mais uma vez é um prazer estar com você aqui, doutor Rui, sempre um prazer conversar com você e espero que a gente consiga trazer alguma luz para aqueles que têm interesse e visão de longo prazo de como fazer uma mineração sustentável e segura para todos. Muito obrigado, Rui. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Anderson, diz pra gente o seguinte: quando a gente conversa sobre barragens de rejeitos, o debate público costuma oscilar entre a demonização da mineração ou a normalização dos riscos. Do ponto de vista técnico,
Onde está o verdadeiro ponto de ruptura entre operação aceitável e irresponsabilidade estrutural? Bom, Rui, esse é um tema bastante interessante, né? Mas antes de eu entrar diretamente nessa resposta, eu acho importante a gente citar algumas coisas que são importantes. Quando a gente fala em barragem de rejeito, a gente costuma ter basicamente duas formas construtivas, ou a forma ajusante e forma amontante. Forma amontante é antes da planta de beneficiamento e a jusante posterior à planta de beneficiamento. Cada uma tem seus riscos, cada uma tem os seus controles e precisam ser bastante. Os engenheiros que desenvolvem isso precisam ser bastante firmes com relação a algumas questões de segurança dentro dessas barragens. Mas, indo especificamente na sua pergunta, Rui, eu acho que tudo passa por bons projetos, por desenvolvimento de sistemas de segurança que hoje já existem, né? E que são amplamente utilizados pelas minerações. Mas quando a gente fala em barragem de rejeitos, nós estamos falando de minerações aqui no Brasil que já estão em operação há mais de 50 anos. Grandes operações de mineração que estão em operação há mais de 50 anos. Então, quando a gente fala em barragem de rejeitos, lá atrás, quando o pessoal fez a primeira planta de processamento, eles consideraram um determinado volume para que você pudesse colocar de rejeitos nessas plantas, né? Com o passar do tempo e com a demanda por minérios crescente, e uma coisa que eu gostaria de deixar aberta aqui para vocês é assim: a gente demoniza a mineração como um todo, né? Eu ouço muitas coisas más com relação à mineração, mas note o seguinte: se nós não tivéssemos mineração, nós não estaríamos hoje fazendo um blog. Porque lá naquele chipzinho que está dentro do nosso computador existe um mineral que foi minerado e que precisa ser utilizado para que a gente possa ter o que a gente tem hoje na vida atual, né? Então, assim, demonizar a mineração e buscar a eliminação da mineração nos dias de hoje é voltar à Idade da Pedra. Porque você não teria construções, você não teria estruturas metálicas, você não teria absolutamente nada do que a vida cotidiana hoje nos traz de benefícios. Ou seja, E além disso, não pode ter uma visão ingênua, né? Você não pode tratar o exatamente, assunto de forma superficial. É isso. exatamente, é isso mesmo, Rui. A gente não pode simplesmente dizer que a mineração ela é terrível para a nossa sociedade, porque isso é uma inverdade. Nós precisamos da mineração hoje em dia, né? Mas aí, voltando ao ponto da pergunta, quando a gente fez, ou quando pensaram na mineração há 50 anos atrás, existia um determinado volume que seria colocado dentro dessas barragens. Com a demanda e com a crescente necessidade de melhorias dentro da nossa vida, o que acontece? Você precisa produzir mais dentro de uma mesma planta. Ou você precisa abrir uma outra planta ou criar uma outra planta de beneficiamento que vai, talvez, jogar os rejeitos nesta mesma barragem. Aí vem o primeiro problema, ou o primeiro desafio, eu não vou dizer problema, desafio, que é o que a gente chama de alteamento de barragem. Quando você cria uma barragem, você tem um determinado volume ali. Para você colocar mais volume nessa barragem, você precisa crescer essa barragem para que esse volume seja maior. E é o que nós chamamos de alteamento de barragem. Então, para cada necessidade, para cada tempo, a gente tem um determinado volume que vai ser jogado nessa barragem de rejeito. Então, você precisa da engenharia, do conhecimento para que você possa criar novas construções e fazer esse alteamento, que nada mais é do que subir as paredes dessa barragem para que você possa colocar mais material ali dentro, né? Então, esse é o primeiro desafio. Pode falar, Rui. Anderson, eu já entendi que isso é o primeiro desafio, mas agora, com a tua fala, surgiram uma série de dúvidas aqui para mim e creio que vale a pena esclarecer, não só para o Rui, mas para aqueles que acompanham o Summit ESG.
Quem nunca pisou numa operação de mineração, Anderson, tende a imaginar que o risco é uma exceção. Para quem vive esse setor por dentro, o risco é regra? O risco, ele não é nenhuma regra, nenhuma exceção, ele é uma obrigatoriedade. Ó, o risco, ele existe em qualquer ponto de uma mineração, porque Uhum. você está processando minérios ali com equipamentos que são de grande porte, onde existe bastante risco. A questão do risco aí é como mitigar esse risco e como trazer segurança à operação, não só das barragens, como também das plantas de processamento mineral, né? Ah, Então, é assim, quando a gente fala em risco, ele é inerente. Na verdade, Rui, quando a gente abre os olhos da nossa cama, a gente já está correndo risco. De qualquer forma, a gente tem um risco dentro das nossas vidas cotidianas. Dentro de uma área de mineração, onde você está executando processos que exigem muita energia, e aqui eu não me refiro só à energia elétrica que é gasta, porque existe uma correlação entre a energia elétrica que é gasta para a cominuição do material, e cominuição nada mais é do que quebrar o minério para que você possa ter as granulometrias ou os tamanhos necessários para cada processamento, né? Então, o risco ele é inerente à planta de mineração. Mas hoje, dentro das minerações, e inclusive as empresas que apoiam as minerações, suportam as minerações através de fornecimento de serviços, equipamentos, mão de obra, peças e tudo mais, todas elas estão imbuídas em um processo muito grande de avaliação de risco e mitigação de risco nesses casos, né? Para sim. toda a planta, né? Tá. Anderson, diz uma outra coisa. Assim, óbvio que existe um ponto em que a governança, a engenharia sabe que algo não está seguro. E quando isso ocorre, onde que você percebe que você, com a sua experiência, você percebe que o descompasso nasce? No projeto, na gestão, na governança em si? Quando que vocês percebem que o risco pode realmente ultrapassa a barreira do risco e se torna efetivamente algo que possa gerar um dano, né? Vocês conseguem prever isso? Rui, com toda a tecnologia que existe hoje, é possível sim prever o que pode acontecer. Uhum. Inclusive com várias tendências que você pode criar com as tecnologias que hoje existem. Sensoriamento, monitoramento, a gente tem diversas formas de monitorar o que está acontecendo, principalmente em uma barragem. Você pode colocar sensores dentro da barragem, você pode colocar monitoramento por câmeras, monitoramento térmico, monitoramento de diversas formas para que você possa ter uma previsibilidade do que está acontecendo ou uma tendência do que venha a acontecer para o futuro. Isso é possível hoje fazer uma previsão disso. Qual que é o ponto de ruptura, no meu ponto de vista? A governança hoje, dentro das mineradoras, é extremamente bem feita. As regras e as condições de contorno, principalmente, para que elimine o risco, são muito bem definidas, né? Então, quando a gente fala em governança, ela está muito bem definida dentro das plantas. Quando a gente fala em aspectos técnicos, existem soluções hoje que se são implementadas é, dentro das minerações para eliminar o risco. O grande problema, no meu ponto de vista, hoje, ele está no desdobramento das regras e das governanças para os colaboradores que estão na frente de fogo, que a gente chama, né? Que estão ali No dia a na dia. execução do trabalho, no dia a dia. Eu acho que o que falta muito, eu costumo dizer muito isso a você, Rui, que onde tem gente pode ter problemas. Não nessas palavras especificamente, mas onde tem gente tem problemas. Então, na verdade, quando a gente fala em governança, não é somente criar as regras, é deixá-las claras e transparentes para todos os níveis da empresa. Que isso não pare dentro da gestão. Toda essa regra e todo esse conteúdo, ele precisa chegar
no nível de chão de fábrica, de uma forma muito clara, muito transparente e compreensível para todos esses colaboradores, para que eles entendam que esse risco existe, que existem formas mitigadoras desse risco, mas que elas precisam ser seguidas. O que eu vejo hoje muito é que a gente faz um trabalho muito forte dentro da gestão das empresas e talvez a gestão das empresas não está fazendo o cascateamento adequado dessas regras e dessas condições para os demais colaboradores que estão no chão de fábrica e que são os principais atores responsáveis pela manutenção da segurança dentro das plantas. Então, eu queria chegar exatamente nesse ponto Sim. tanto para barragens quanto para plantas de processamento de minério, os riscos existem, eles são mapeados, controlados e conhecidos. A questão é como a gente faz para não demonizar a mineração e como a gente faz para controlar isso. São pessoas. Qualquer empresa é feita de pessoas. Qualquer empresa precisa das pessoas para executar suas funções. Então, se essas pessoas não estão cientes dos riscos e não estão cientes do que é necessário ser feito, elas vão executar alguma coisa fora dessas normas que foram criadas e possivelmente vão ativar um risco que está ali mapeado e que precisaria somente de uma ação de uma pessoa para que esse risco se transforme em uma catástrofe. Nossa. Anderson, diz uma coisa para mim. É bom, óbvio, e imagino que com todo o tempo de experiência tua, você já viu protocolos de segurança que, em tese, são tecnicamente impecáveis, falharem por conta da cultura organizacional, que foi esse exemplo que você deu, que às vezes existe falha na comunicação aí para o cascateamento de informação e o cumprimento das regras aí dos protocolos. Você já viu algo que é totalmente impecável no papel falhar estrondosamente na prática? Várias vezes, Rui, várias vezes. A gente já teve, infelizmente, alguns casos de extremos de acidentes que levaram a óbito algumas pessoas, justamente por não seguirem protocolos. Os Bah, grandes desastres que a gente viu nos últimos anos aí, principalmente em barragens, nos levam a crer. Eu, infelizmente, não tive acesso aos relatórios finais desses acidentes gravíssimos que aconteceram, mas tudo nos leva a crer que foram bypassados alguns temas em relação ao risco existente por algum motivo que ainda é desconhecido oficialmente por nós, né? Mas certamente os dois grandes acidentes em barragens que nós tivemos nos últimos anos, eu conheço as minerações, conheço inclusive as pessoas que trabalhavam dentro das plantas mineradoras que tiveram esses acidentes, e posso te garantir que todas as ações mitigadoras de riscos estavam em utilização, tá. seja por tecnologia, seja por conhecimento das pessoas, e isso, infelizmente, mesmo tendo todas essas ações mitigadoras, levaram a esse colapso gigante que nós tivemos aí nesses dois rompimentos de barragem. Então, é complicado dizer que tudo foi feito e ainda houve um acidente. Na verdade, tudo foi feito no papel, mas houve algum ponto de ruptura entre a execução da regra e a aplicação da regra, né? A criação da regra e a aplicação da regra, existiu um hiato nesse meio tempo que levou a esse acidente, né? Ou a estes acidentes. O que, Anderson, o que é, existe, o que diga, diga. existe hoje, com relação principalmente a meio ambiente e a segurança também, que as empresas estão estudando bastante e já estão, inclusive, colocando em prática, é a eliminação de barragens de rejeito. Porque chegou-se à conclusão de que, por mais mitigadores que existam,
pode ocorrer uma falha no sistema. Entendi. Anderson, diga uma coisa, já fugindo um pouquinho dessa questão dos riscos e nos atendo à questão da governança como um eixo aí estruturante do ESG. Quando nós falamos em governança no setor de mineração, nós falamos de compliance, relatórios ou de algo mais profundo, ou seja, uma arquitetura decisória que realmente condiciona as escolhas técnicas e operacionais. Eu vou justificar minha pergunta. Né? Dentro do contexto que você nos trouxe, e ainda mais esse último exemplo de que nos últimos acidentes, né, todas as medidas estavam a ser observadas e ainda assim acabaram sendo suplantadas por conta do dano, né, ocorreu, né? Mas, então, volto de novo. É, como se estrutura essa governança do setor de mineração para além do compliance e dos relatórios, né? É ruim. Quando a gente fala em governança, eu entendo que ESG, que é o acrônimo para Environment, Safety and Governance, né? Meio ambiente, segurança e governança. A governança ela tem um papel muito importante dentro dos aspectos administrativos da empresa, sem dúvida nenhuma, né? Que é o principal papel da governança, né? Controlar os aspectos administrativos da empresa, mas a governança também tem um fator muito importante para o meio ambiente e para a segurança. Então, quando a gente fala em governança dentro das empresas, e eu posso colocar a própria empresa onde eu trabalho também nessa questão da governança com relação a riscos e com relação ao meio ambiente, ela também tem um pivotamento muito importante para o controle de todas essas questões de meio ambiente e segurança. Então, a governança, ela, como muito conhecida na questão administrativa, até mesmo na questão financeira, com geração de relatórios, com geração de pontos de análise ou pontos de avaliação ali de um go ou no go, de alguma coisa nesse sentido, ela também rege todas as regras e todas as normas, tanto para o meio ambiente quanto para a segurança. Vou dar um exemplo para você, da empresa onde eu trabalho. Uhum. E isso é uma característica que é amplamente utilizada, principalmente no Brasil. Com relação à segurança, e aí a gente está falando de aspectos de segurança no geral, desde o desmonte de rocha até a última operação de um processamento mineral. Existe dentro da governança das empresas uma semana anual que se chama CIPAT, é a Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Que acontece nessa semana? Existe todo um desenvolvimento que é feito através das áreas de segurança das empresas que levam esse conhecimento dos riscos e as mitigações desses riscos para todos os funcionários e para todos os colaboradores das empresas durante uma semana inteira. Então, você tem palestras, você tem teatros, todos voltados à questão de segurança e meio ambiente. Então, você tem palestras, você tem teatros, você tem discussões, você tem mostras, e você tem uma série de ações ao longo de uma semana inteira focada especificamente em prevenção de acidentes de trabalho. Por outro lado, quando a gente fala em meio ambiente, existe também uma semana inteira dedicada ao meio ambiente, que é a Semana Interna de Meio Ambiente. É a CIMA, que a gente chama de CIMA, né? Então, tudo isso está muito voltado justamente a isso que eu comentei com você. Se existe alguma falha no cascateamento dessa governança ou dessas regras para os demais colaboradores da empresa, o que a gente busca mitigar com essa semana CIPAT e com a semana CIMA é justamente evitar que este conhecimento deixe de permear as estruturas de chão de fábrica. Então, a gente leva esse conhecimento, a gente discute todos os aspectos e a gente demonstra para os colaboradores todos os aspectos de segurança que existem em cada atividade que a gente executa dentro da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, e a gente leva ao conhecimento também dos colaboradores
todas as questões de meio ambiente. Não só com relação a barragens de rejeito ou a mineração como um todo, mas também de circularidade, e de todos os outros aspectos que permeiam o meio ambiente aí, quando a gente fala em pegada de carbono, redução de emissão de CO2. Então, como eu falei, a gente tem vários aspectos que a gente poderia ficar o dia inteiro conversando sobre isso aqui. Agora, diga-me uma coisa, Anderson, e isso é uma pergunta capciosa de minha parte, eu sei disso, mas você acredita que as práticas ESG, não só no setor de mineração, mas de maneira geral, elas podem correr o risco de se tornarem um novo, sei lá, um window dressing, né? Uma mera decoração para as empresas, ou a gente já atravessou esse ponto e as práticas SG representam algo real frente ao que nós temos no mundo? O que separa uma empresa comprometida, que me parece é esse exemplo que você deu, essas diversas semanas, para além da prevenção de acidente, uma semana de meio ambiente, para mim, inusitado, ou é de uma empresa meramente bem assessorada? O que separa uma coisa, uma empresa vocacionada e uma empresa só bem assessorada, que apresenta os relatórios e um ponto final? Rui, se você tivesse me perguntado isso há 5 anos atrás, eu te diria que a gente ainda não tinha passado do ponto de meros relatórios, né? Infelizmente, justamente por essas questões de meros relatórios e de assinaturas de entidades, que comprovariam uma certa segurança, as empresas estavam satisfeitas com isso. E muitas vezes não levavam, para os demais colaboradores a questão efetiva de segurança e meio ambiente. Nos dias de hoje, depois de tudo que nós passamos e todos os cenários que nós já tivemos aí, eu acredito que esse ponto já foi passado. Eu acho que a gente já está num nível em que as empresas estão extremamente comprometidas com a segurança e com o meio ambiente, né? Tanto é que existem empresas no Brasil aqui que têm contratos firmados, inclusive com o governo, para eliminação de barragens de rejeito, né? Nós temos hoje vários projetos, estão aí, inclusive na mídia, se a gente for buscar. Eu não quero citar nomes de empresas aqui, mas aqueles conhecedores de mineração já sabem de quem que eu estou comentando. Mas existem projetos de eliminação de barragens, né? Inclusive as existentes hoje, é o que eles chamam de descomissionamento de barragens. Então, já existem projetos em andamento hoje com relação a isso. Como eu comentei, esse ponto eu acho que a gente já passou, a gente já está muito mais focado nas questões práticas e na execução daquilo que seria meramente um relatório no passado. Tá? Eu acho que a gente avançou demais nesses últimos anos, desenvolveu bastante aspectos técnicos. A única questão que fica com relação ao descomissionamento de barragens, que é interessante a gente citar também, é que tecnicamente nós temos solução para isso. Não existe nenhuma restrição técnica com relação a esse descomissionamento de barragens. A questão é que, para muitas barragens que hoje existem, nós temos uma concentração de minério, principalmente quando a gente fala em minério de ferro, muito alta. Então, a gente tem hoje, em algumas barragens aqui no Brasil, concentrações de minério que podem chegar a 45, 50% de minério de ferro. Nossa. É muita coisa. Se você levar em consideração que o minério Platts 62, que é o minério mais pobre vendido para as siderúrgicas, ele tem 62% de teor de minério, nós estamos falando de barragens com 45% ou 50%. Seria factível falar em uma recuperação desse material, reduzir o volume de material que seria disposto e ainda vender este material, né, para geração de novos aços, de novos ferros, de novas ligas, de o que quer que seja, né? O ponto de inflexão está justamente em qual rota de processo seria o mais adequado
para que você possa extrair esse minério, concentrá-lo, efetuar a venda e dispor menos volume, né? Ainda tem aí um pouquinho de dúvida com relação a essa execução, porque o material que está dentro de uma barragem de rejeito, ele está ali por décadas. Então, você tem alguns materiais contaminantes, inclusive orgânicos, e que você precisa eliminar para você poder fazer o processamento adequado do minério de ferro. Então, a gente está agora nesse ponto de inflexão aí, em qual seria o melhor processamento ou a melhor rota de processo para que a gente consiga fazer esse descomissionamento das barragens e ainda gerar divisas para as mineradoras. É, Anderson, obrigado pela explicação. Mudando o foco um pouquinho do SG e aproveitando agora a tua expertise em liderança e responsabilidade pessoal, ao longo dessas quase 3 décadas de carreira, qual que foi a sua decisão mais difícil que você teve que sustentar tecnicamente contra pressões não técnicas? Nossa, Rui. Não, na É, verdade, eu aproveitei toda a tua fala e desagou nessa pergunta, né? Enquanto líder que você é. na verdade, os principais aspectos difíceis e os grandes desafios que a gente tem ao longo de toda a carreira, eles estão muito ligados a questões de disparidades de visões de pessoas diferentes. Muitas vezes com a sua experiência, você leva uma solução para uma determinada situação, e o seu interlocutor ele não tem a mesma visão ou não tem a mesma experiência, e busca alguma coisa mais barata ou de uma forma mais simples de ser executada, né? Então, os maiores desafios que eu passei na minha carreira foram, na verdade, levar soluções de alto nível para algumas mineradoras, principalmente, e as mineradoras não entenderem ou não considerarem pelo alto custo, por exemplo. Só que Certo. o que que acontece com, só que o que que acontece o que que é alto custo para uma operação de mineração, né? Se você raciocinar bem, existem algumas plantas de processamento mineral que 1 hora sem produzir gera um prejuízo de milhões de dólares. 1 hora sem produzir. Bah, Então, nossa, muitas vezes as pessoas ou os tomadores de decisão, os stakeholders principais dos nossos clientes, eles tomam algumas decisões voltadas para questões de custos, que no final das contas, 1 hora de planta parada pagaria esses custos diversas vezes, né? Então, às vezes, falta um pouco de análise crítica dessas questões, e os grandes desafios que eu vejo, na verdade, eles não são aspectos técnicos, eles não são aspectos de processo, eles são pessoais. certo. Os grandes desafios que nós temos, eles passam por pessoas. E aí vem a última pergunta que eu gostaria de fazer para ti. Se amanhã as práticas ESG desaparecerem como sigla, o que, no teu entendimento, deveria permanecer como uma obrigação ética inegociável do setor? Sem dúvida nenhuma, segurança, Rui. Seguro. Absolutamente. Segurança. Eu entendo que o meio ambiente é extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo essas questões de meio ambiente em um nível de desenvolvimento que é inevitável. Ele é inevitável, independente de você ter regras de meio ambiente e tudo mais, é inevitável. É uma questão que precisa
obrigatoriamente ser levada a cabo. Mas a segurança é inegociável. Você não pode negociar com segurança. Você não pode dizer, por exemplo, que a minha meta de LTIF, que é Lost Time Incident Frequency, ou seja, a frequência de incidentes com tempo perdido, você não pode dizer que ela é 1%. Você não pode dizer que ela é 2%. A sua meta tem que ser zero. E isso é inegociável. Porque 1% de LTIF pode te gerar uma morte, pode gerar um óbito, pode gerar um grande problema para uma família ou para várias famílias. Então, para mim, a segurança é o principal tópico em todas as empresas, não só de mineração, mas em todas as empresas. Isso deveria ser inegociável, porque a segurança é fator número um. A gente quer que a gente venha trabalhar e que no final da nossa jornada de trabalho a gente volte são, salvo e inteiro para as nossas famílias, né? Então a gente chega num ponto de falar de um óbito, puxa, é muito pesado, mas isso acontece. Infelizmente isso acontece. Então a gente precisa ter metas de segurança máximas, onde os nossos KPIs de segurança devem ser os melhores possíveis, com foco em zero acidente. Zero acidente, zero incidente, zero acidentes com perda de tempo, zero acidentes sem perda de tempo. Simplesmente zero. É isso que a gente tem. Eu acredito muito nessa questão da segurança e ela precisa ser inegociável para qualquer empresa. Anderson, muitíssimo obrigado por responder as perguntas. Pareceram até um tanto esquizofrênicas de minha parte, mas como você já adiantou bem, essa é uma temática, as práticas ESG, que demandariam muito mais tempo e talvez um dia só não fosse o suficiente para esgotarmos ou densificarmos essa temática. Ainda assim, hoje, sendo o último programa do Web Summit, terceiro ESG, do Badaró e De Luca, eu quis trazer justamente alguém que não era do direito, mas quem vive o dia a dia em uma empresa e vive as práticas ESG no seu cotidiano. Então, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela gentileza em aceitar esse convite, em estar conosco neste evento virtual e espero que oportunamente possamos conversar novamente sobre outros assuntos que tenho certeza a sua experiência nacional, internacional poderá trazer para aqueles que acompanham este evento virtual. Eu deixo, como sempre, as palavras finais para você que acompanha para, né, se dirigir àqueles que acompanham o nosso evento. Então, palavras finais. Joia, Rui. Bom, é um prazer estar aqui com você, um prazer poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí com todos que tenham o interesse em estudar e conhecer um pouco mais essa questão de ESG, que é extremamente importante para todos nós. Fico sempre à disposição, Rui, quando você quiser, quando você tiver qualquer blog ou discussões ou o que seja relativo a essas questões e que eu possa aportar de alguma forma. Estou sempre à sua disposição, conte comigo sempre. E aos que vão assistir esse blog, eu espero que tenha sido enriquecedor e que possa trazer para vocês um pouco mais do conhecimento do que a gente está fazendo dentro da mineração, quais são as questões de meio ambiente, as questões de segurança que a gente tem trabalhado. E, mais uma vez, Rui, muito obrigado e sempre à disposição para o que vocês precisarem. Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado, Anderson. E vocês que nos acompanham, aguardem em 2026 o quarto Summit ESG. Abraços e até a próxima.